noite. Muito bem-vindos. Espero que você tenha conseguido tomar café. É um desafio, né? A gente tem que botar uns 4 pontos de café para poder dar para todo mundo tomar, né? Tem gente aqui que toma, eu vi gente pegando de 2, 3 copos, né? Com a desculpa que ia levar para alguém. Ó, conversa mole. Gente, mas que bom ter você aqui, que bom ter esse ambiente aqui, para que a gente possa falar de um assunto tão importante, que é o impacto das redes sociais em nossa vida, e tentar ver isso a partir de uma perspectiva, pelo menos tentar, de uma perspectiva da sabedoria bíblica. E pensando nesse terceiro episódio e como a desconexão tem afetado as nossas vidas, eu me dei o trabalho de me tornar um tipo de cientista social aí na última semana, e fiquei observando ambientes públicos, né? Fui em alguns restaurantes, alguns eu não tinha dinheiro para entrar, então eu ficava assim na porta, né? Olhando. É maravilhoso demais. E eu notei que a maioria das mesas, a maioria delas, as pessoas, elas ficavam mais ou menos assim. Se não o tempo todo, mas era sentar na mesa, a maioria. Eu não consegui conferir. Começava pelo celular. E a maioria das mesas, as pessoas ficavam ali, mexendo no celular, vez ou outra, da conversa. É muito interessante isso, né? Por vários fatores. Mas se você concorda comigo, isso não é de todo benéfico à nossa vida e aos nossos relacionamentos. A gente perde muito por achar ou ter a sensação que nós estamos próximos de quem está longe, porém, ao mesmo tempo, nós nos distanciamos de quem está um pouquinho mais perto. E isso tem sido a realidade não só de pessoas no ambiente mais público, mas inclusive de famílias. Existem famílias que têm vivido esse contexto de desconexão, onde os seus celulares têm governado o tempo familiar. E isso tem distanciado também casais. Isso já é uma realidade, em que eles estão ali, convivendo sob o mesmo teto, mas, de repente, tem tanto tempo, mas tanto tempo, que de fato eles não conseguem ter uma única conversa sem que tenha uma interferência dos seus respectivos celulares, ou iPads, ou tablets, ou coisa do tipo. Essa é uma realidade. Então a gente tem que pensar bastante sobre isso, porque essa é a nossa vida. E para quem tem filho, isso é redobrado. A Cacau falou no último domingo o impacto do excesso de telas na educação e na cognição dos pequenos. Então você vai ver muitas crianças já adquirindo precocemente alguns problemas psicoemocionais, e a gente fica sem saber por quê. Mas a verdade é que eles não estão crescendo como eles deveriam crescer. Porque é mais cômodo, né? Está enchendo o saco, dá um celular, ele fica calminho. E a Cacau falou muito bem disso. Se você quiser entender melhor o contexto da mensagem, está lá no nosso canal no YouTube. Você bota lá IEB Petrolina e procura esse segundo episódio. Mas eu tive o privilégio e a dor de ver como a tecnologia ela é benéfica em alguns pontos, mas como ela também atrapalha a vida das pessoas. E em 2014, eu passei 10 meses morando num distrito de dormentes chamado Catinga Grande. E Catinga Grande, como boa parte dos lugares assim no interior adentro, tinha muita dificuldade com rede de celulares, coisas desse tipo. E assim que eu cheguei lá, eles estavam construindo uma torre, a Vivo estava construindo uma torre ali naquela região. E todo mundo estava muito feliz, porque, enfim, ia chegar celular, e com isso ia chegar o 4G, não lembro se era 4G ou se era 3G, não sei.
Mas enfim, ia chegar a internet ali, móvel. Então a galera estava muito apreensiva e ansiosa para isso acontecer. Então, de repente, de não ter um acesso à internet de qualidade, que era o caso, e não ter acesso ao telefone, de repente chega ali a torre da Vivo. E foi muito legal, porque esse processo foi gradativo, porque a Vivo começou sem ter energia elétrica. Não sei por alguma razão, que talvez o Aurélio explique melhor, que o Aurélio mexe com esse negócio de energia. Não tinha, então funcionava com gerador. Então funcionava de algum momento ali da manhã até mais ou menos às 18 horas da tarde e da noite. Cara, foi muito legal. Você vê o movimento, a alegria, a meninada, começaram a comprar celular digital, era assim que era chamado. Começaram a comprar seus celulares digitais. E aí, o que era comum das pessoas sentarem à porta de suas casas e debulhar um feijão, alguma coisa nesse sentido, bater papo, os meninos começarem a brincar ali na pracinha, pracinha entre aspas, tá, gente? Era um negócio aberto assim, e aquilo era pracinha, tá? Eles começaram a ficar assim, ó, encurvadinhos, aprendendo a mexer, os velhinhos tentando assim, catando milho ali no celular digital, e de repente, em poucos meses, você não via mais as pessoas na porta, e você não via mais as pessoas conversando, em poucos meses. Quando a Vivo foi efetiva naquela região, naquela cidadezinha não, distrito da cidade de Dormentes, quando ela foi efetiva, a partir de 7 horas da noite você não via mais ninguém. Não é porque o pessoal estava dormindo, é porque o pessoal estava vidrado. Algo novo, diferente. E eu me despedi daquela região de Catinga Grande com essa coisa na minha cabeça. Cara, a tecnologia é fantástica. Esse pessoal teve a oportunidade de conversar de vídeo com um monte de filho aí que está morando no Sudeste, morando fora, mas ao mesmo tempo tirou desse pessoal uma das coisas mais ricas que eles tinham, na minha opinião, que era esse senso comunitário, essa vivência comunitária. Então, é um desafio. É um desafio porque muitos de nós e muitos dos nossos filhos, sobrinhos, já vão nascer e crescer imersos nesse ambiente de muita tecnologia. Então a gente precisa avaliar o nosso uso, a nossa frequência, e o quanto disso afeta definitivamente a nossa vida. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, que é alguém muito importante para o cristianismo. Ele escreveu 13 livros da Bíblia, então é alguém importante para nós. E em uma carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele fala um negócio muito interessante. Claro que a cabeça dele não estava em relação ao tempo de tela. Mas ele falou o seguinte, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ó, tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tem algum problema eu ter acesso a celular? É claro que não. Isso seria uma idiotice pensar isso. Tem um problema eu ter uma conta no Instagram? Claro que não. Seria também uma idiotice pensar isso. Mas a gente precisa ter cuidado com essas coisas que surgem na nossa cultura, porque nem todas as coisas que surgem são para nos fazer bem. Alguém ou várias pessoas por trás de todo esse processo, se você quiser entender melhor, a Netflix liberou ali um documentário muito legal, muito interessante, que é o Dilema das Redes, e ele fala justamente disso, que tem uma série de pessoas interessadas na nossa atenção. Então não é à toa que existem aqueles joguinhos legais que fazem a gente passar, sei lá, 15 minutos, 15 horas, né? Não é à toa. Aí você está dizendo assim, não, mas é de graça. Mas é de graça? Como assim de graça? Não é de graça. Alguém está pagando por isso. Só que você está pagando com o quê? Com a sua atenção, com o seu tempo de tela. Então, assim, é algo interessante, né? No documentário mesmo, há eu fiquei meio impactado, porque ele comparou o uso das redes com o uso de drogas. Ele falou que é os dois mercados que chamam os seus clientes de usuários.
Então, a gente tem que ter cuidado. E, ao mesmo tempo, cuidar dos extremos. E eu gosto da ideia que o Tim Keller fala sobre o nosso relacionamento com a cultura, porque ele diz o seguinte: existem dois extremos brutais. O primeiro extremo é a subadaptação. Estou fora, eu não vou me envolver com isso, eu vou me abster das redes sociais, eu não vou criar conta em nenhum desses negócios, é tudo coisa do diabo, né? Tem um pessoal que é porreta nisso, né? Então, eu não vou me envolver nisso, meus filhos não vão ter acesso a celular de jeito nenhum, e se depender de mim, até os 18 anos, enquanto for... Né? Não tem esse negócio? E a gente tenta criar uma bolha para as nossas crianças, uma bolha idiota, porque não tem como tirar eles do mundo, né? Inclusive, foi parte da oração de Jesus, né? A gente estava refletindo sobre isso no nosso tempo aqui de alinhamento antes do culto. Não tem como, não tem porquê. Você não vai conseguir construir essa bolha, não por muito tempo, e ela não vai ser eficaz. Então, vocês têm que trazer os seus filhos para o mundo, para a realidade do mundo. Esse é o nosso desafio. Então, uma das alternativas é a subadaptação e a outra é a superadaptação. Eu me torno isso. Então eu vou mexer em tudo, eu vou gastar o meu tempo em tudo. E aí nessas duas perspectivas e nesses dois extremos, o primeiro, a cultura, ou a novidade, ou a nova demanda tecnológica, ela é apenas desafiada. Eu não concordo com isso e ponto final. E a outra, ela é apenas valorizada. Então as pessoas utilizam desse avanço tecnológico ou de vários avanços tecnológicos sem um filtro, sem parâmetros. E com isso, eles vão vivendo ao léu. E aí, uma boa expressão poética para isso é a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e a vida leva eu. E aí vão indo nesse negócio, quando vê, já está tão imerso, né, nas redes sociais que já perdeu amigos, casamento, filhos, educação, capacidade de raciocínio lógico, e se tornou uma pessoa ansiosa, cheia de sequelas e culpa os outros por isso. É o normal. Não é verdade? Essa é a realidade. Então, a oração de Jesus é muito interessante, porque ele fala exatamente isso àqueles primeiros discípulos. Isso é uma das orações que a gente tem de Jesus escrita. Sabe, ele não tinha um costume muito de orar em público ou de balbuciar as palavras das suas orações, a não ser que ele quisesse ensinar alguma coisa com aquilo. E aqui essa oração está em João capítulo 17. E em uma parte ali ele fala exatamente isso. Ó, não rogo que os tires do mundo. Ele está pedindo para Deus isso. Mas que os protejas do maligno. Assim como me enviaste, versículo 18, ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu acho muito interessante, isso está logo após esse pedido de Jesus, porque meio que ele está dizendo, a maneira como eu fui enviado ao mundo, encarnando, vivendo nesse chão, vivendo nessa terra, experimentando as coisas da vida, da mesma forma como isso aconteceu comigo, eu também os envio para o mundo. Então, os discípulos de Jesus são enviados para este mundo. Nós não somos chamados a um tipo de abstenção de tudo. Não. Nós somos chamados para encarnar a realidade da cultura e termos a capacidade de distinguir aquilo que convém e o que não convém. De forma que a cultura não determine a minha vida. Que é o que o Paulo disse, que nada me domine, que nada nos domine. Essa é a ideia. Só que é muito mais fácil a gente se envolver nessa dinâmica de redes sociais, porque com isso a gente não tem que perder tempo ou se machucar em meio aos relacionamentos. Você concorda comigo? Às vezes, lidar com alguém diariamente, com os dilemas dele, dela, é chato. E aí, num relacionamento ali interpessoal, presencial, você não tem a opção de simplesmente não abrir o aplicativo e deixar a pessoa no vácuo. Não é verdade?
Você não tem a opção de botar em modo avião e dizer que seu celular descarregou. Você não tem essa opção. Você tem que relacionar. Você vai ter que ouvir, vai ter que ter troca. Então ficou muito mais confortável a gente relacionar virtualmente. Ficou muito mais legal, isso tornou as nossas possibilidades de relacionamento muito mais legais. Olha só que bacana. Então como é que eu vou aparecer nesse vídeo, nessa conversa? Então eu vou escolher estrategicamente esse fundo. Para a pessoa pensar que eu estou nesse lugar. Né? Tem até uma ferramentinha do Meet, né? Você coloca ali um fundo, você bota um aquário, né? Um negócio de livros atrás, né? Fica uma porcaria, mas o pessoal usa isso, né? Fica legal. Você consegue vender uma imagem legal. Então as pessoas começaram a viver disso. Elas querem ser conhecidas, o que ela faz? Ela coloca isso na bio do Instagram, eu sou fulano de tal, assim, assim, assado. Arrasta para cima, não tem um negócio? Clique aqui, né? Eu quero mostrar quem eu sou, então posto um story do jeito que eu quero que as pessoas me vejam. Então naquele momento do story, eu eternizo, pelo menos por 24 horas, né, porque é story, eu eternizo ali um sorrisão. Eu eternizo um momento bacana. E aí o pessoal pensa, poxa, essa pessoa é tão bacana, ela é tão legal, é tão animada, é tão para frente, né? E talvez você está vivendo um caos na sua vida, mas o story você está bem. Aí você leva um monte de curtida ali naqueles stories, alguém comentando, que vida, é o que eu queria, lero, lero. Não é verdade? Oh, fala, Jeová. Pegaram ali um cara. Não é verdade, gente? É muito legal. Porque você pode ser quem você quiser. Se você não está muito satisfeito com a cor dos seus olhos, não precisa nem comprar lente, é um filtro. Bota verde. Tá. Legal, né? Nayan estava mencionando esses dias que a moda agora é sardas. Aí ela, poxa, Felipe, estou na moda. É. Legal, cara. É só se você quer sardas, é só botar o filtro das sardas. Cara, é muito interessante esse negócio. Eu não preciso ter uma troca verdadeira. Não preciso. Eu só preciso ter um nível de troca que eu quero que as pessoas percebam de mim. E por aí a gente vai vivendo. Então eu acho muito interessante o que esses dois escritores falaram. Olha só que negócio interessante. Nós entramos em nossas casas, separados, e fechamos a porta. E então entramos em nossos quartos e também fechamos a porta. A casa torna-se um centro de lazer multiuso em que os membros da família podem viver, por assim dizer, separadamente, lado a lado. Acho que concordando com essa lógica da porta fechada, Zygmunt Bauman falou um negócio muito legal. Ele falou o seguinte: a solidão por trás da porta fechada de um quarto, com um telefone na mão, pode parecer uma condição menos arriscada e mais segura do que simplesmente compartilhar o terreno doméstico comum. Parece muito seguro. Ah, meu pai é muito chato. Ah, pai, não enche. Pá. Ah, mãe, não enche. Pá. É verdade? Os maridos vão logo pro banheiro, né? Que foi? Estou ocupado. Aí tá lá. Fazendo sabe lá Deus o quê. Falei nada não, né? Gente, é muito louco isso. É muito louco. O Salomão escreveu um negócio bacana aqui no livro de Provérbios, que também é um livro da Bíblia, tá, gente? Olha só o que ele escreveu. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor seus pensamentos. Entende a diferença disso? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus sentimentos, os seus pensamentos.
É só isso. E na nossa cultura, esse provérbio, ele faz muito sentido. Porque esse é o movimento que nós estamos fazendo. Estamos nos distanciando uns dos outros, por N fatores, por N motivos, e a gente está agora expondo aquilo que da nossa cabeça é legal de mostrar, e ponto final. Então a gente não amadurece com os relacionamentos. Não somos afiados com a demanda relacional do dia a dia. Não somos confrontados ou encorajados por nossos amigos, mas nós vivemos à mercê de likes. Olha que loucura. Likes e views. Eu estou bem, por quê? Porque eu tive, 2.000 visualizações no Reels novo que eu postei essa semana. Que legal, gente. Eu tive 14.000. Mais legal ainda. E no final, a gente nem se conhece mais. Porque o acesso total que nós temos é a persona que nós criamos. E que nós divulgamos através das nossas redes sociais. Tem noção disso? Que muita gente não se conhece mais. Por isso a gente iniciou essa série de mensagens falando sobre identidade. Como entender, como saber qual é a nossa identidade. É o primeiro episódio dessa série. Também está lá no YouTube. Então o ponto aqui é muito aquilo que o Zygmunt Bauman também fala, quando ele diz o seguinte, quando a qualidade decepciona, ele está falando de relacionamentos. Você procura salvação na quantidade. Você tem quantos amigos? Eu tenho 300 amigos. 300 amigos? Amigos mesmo? São seguidores meus. E minha conta não é aberta não, é só o pessoal que eu gosto. Tudo meio trancado, ninguém pode me... Só pode quem é meu amigo. Amigo, 300... Porque no final das contas, nós queremos ser notados, valorizados e amados. Mas Salomão também disse uma coisa importante. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado, mais chegado, mais próximo que um parente de sangue, que um irmão. Não existe esse negócio de 300 amigos. Bobagem. Amigos mesmo. Gente que te conhece. Gente que conhece a tua alma. Que chora contigo, mas também sorri contigo. Não fica com inveja quando tu tá bem. Quando tu compra uma coisa nova. Não tem isso? Deve ter sido bem a família que deu. O invejoso é muito legal, cara. Eu não acho... tem um bicho que eu acho... Não tem um bicho que eu acho mais legal do que o invejoso. É muito legal, cara. Só quer se aparecer com o carro dos outros. Quem sustenta é o pai da menina, rapaz. Ele não trabalha, não. O bicho é encostado. Não. No fundo é só inveja. Não é que eu queria estar onde fulano está, não. É que eu não queria que ele estivesse lá. Ou pelo menos não antes de mim. É complicado, meu amigo. E as redes sociais é um prato cheio para o invejoso. Porque quando ele quer fazer uma inveja mais oculta, ele cria um perfil fake, né? Isso é a espiritualidade falando com ele ali, ó. Aí tem uns 4 perfis fake, viu, Tiane? É tipo o cara, né, que exclui o perfil. Não tenho mais Instagram, não. Aí entra com o da mulher, dos tios, dos avôs. De quem? Ixi, meu, não, aí tá muito direto, pô. Aí tá muito direto, pô. Que isso, pô. Aí eu não tenho coragem não, viu?
Eita. Quando você vê lá, João dos Santos 007 é o meu, viu? Eu não deixo ninguém me seguir, não. Só eu quem sigo. Ai, que legal, cara. Então, como é que a gente lida com isso, cara? Como é que a gente lida com as nossas relações? Como é que a gente funciona? Quem é nosso amigo, quem não é? Até que ponto a gente relaciona com esse pessoal? Felipe, agora eu estou confuso, porque eu estou no meio disso tudo. Tudo bem. Então, assim, eu queria ver com você, para a gente entender isso melhor, como é que Jesus lidava com os seus relacionamentos, até porque Jesus não relacionava com todo mundo da mesma forma. Então isso é muito interessante. Jesus não relacionava com todo mundo da mesma forma. Isso é novo para você? Felipe, mas isso não é acepção de pessoas, né? Porque tem um pessoal que é pau, meu amigo. Não, amigo. Não, é porque é assim mesmo. Você não vai ter como ser amigo dos 1000 seguidores que você tem. Para de bobagem. Você não pode ligar para os seus 1000 seguidores, não. Para chorar o tapa que tua mulher te deu essa noite. Você não pode, cara. Nem todo mundo vai entender. E não é à toa que as pessoas confundem isso a tal ponto que elas estão vivendo um dilema brutal na vida. Sabe o que ela faz? Ela não marca com um amigo para ter uma conversa, um papo sério. Sabe o que ela faz? Ela posta uma imagem. Aí na imagem tem mais ou menos assim: tem gente que não vale um cibazol. Isso ela já está postando para cutucar Beltrano. Tem noção disso? Aí ela posta um negócio de masculinidade. Homem tem que ser assim, tem que ser assim. Isso já é uma indireta para o marido. E assim vai. Pega a rede social e começa a postar o coração. Porque não tem noção de filtro. E tudo bem, a gente é imaturo, a gente precisa aprender. A gente precisa avaliar essas coisas. Entender isso. Não, mas não é indireta não, é porque eu concordo com isso. Conversa. Para que mentira é boa quando eu conto. Minha sogra diz isso. Mentira é boa quando eu conto. Mas eu tô aqui tentando trazer alguém que não tem nada a ver com a minha vida, que é um seguidor aí, que eu nem sei quem é, e eu estou abrindo o meu coração com esse tipo de pessoa. Então, como é que Jesus fazia? Como é que Jesus lidava com isso? Até que ponto Jesus relacionava com aquele tanto de gente que estava ao redor dele o tempo todo? Então, olha só, eu vou pegar alguns recortes aqui dos evangelhos, só para a gente ter uma noção, assim, desse movimento de Jesus. Aqui é o início ali da caminhada de Jesus, e ele começa a fazer um monte de coisa bacana, começa a ter um monte de seguidores, do nada, os reels dele começam a ter um monte de visualização, o pessoal está compartilhando ali os reels, os posts de Jesus. Jesus está famosão, ganhou um verificado ali do Instagram, o cara está valendo, Já tem um monte de empresa mandando ele publicar os negócios dele. Não tem aqueles negócios? Recebidos? Tem um monte de empresa mandando recebidos de Jesus, para ele poder, sei lá, fazer um merchandise ali, de graça ele pode comer o negócio que ele recebeu. Então, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então o povo começou a espalhar as notícias por toda a Síria, e o povo lhes trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e Jesus curou todo esse pessoal. E aí, olha que negócio bacana, grandes multidões o seguiam. Grandes multidões os seguiam, vindas de várias partes ali daquela região. Era muita gente. Então, em primeira instância, Jesus estava relacionando de alguma forma com as multidões. De alguma forma.
E ele tinha filtro para essas formas. Então, os relacionamentos de Jesus com as multidões é um relacionamento interessante, não era um relacionamento soberbo, né? Eu comecei a ficar famosinho no Instagram, já não falo mais com todo mundo, né? Não é isso. Jesus, ele acolhe as multidões, ele chama para si, ele ensina, ele instrui, ele cura os seus enfermos, ele supre as necessidades da multidão e ele se compadece da sua situação. Você não vê Jesus abrindo coisas da vida dele, momentos tão cruciais de intimidade com esse bando de gente. Você não vê Jesus, por exemplo, chamando a multidão, gente, eu estou aqui, estou mal, estou muito mal, porque eu sei que está chegando a minha hora, e assim, eu quero que vocês, a multidão, ore comigo. Jesus não faz isso. Ele tem um tipo de relacionamento com a galera, com geral, que é diferente do tipo de relacionamento que ele tinha com os discípulos, por exemplo. Então você vai ver agora em Marcos capítulo 3, o momento em que ele chama os discípulos do meio da multidão. Olha só o que Jesus faz, o que Marcos fala sobre Jesus. Jesus subiu ao monte e chamou para a si aqueles que o que, gente? Que ele quis. Ele não chamou aqueles que estavam interessados. Ele não chamou aqueles que, sei lá, fizeram a seleção para discípulo, né? Fizeram o concurso de discípulo de Jesus. Não. Jesus chamou quem ele quis. E olha só, porque o Marcos tem o cuidado de dizer o objetivo de Jesus. Olha só o próximo versículo. Ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. E aí vai enviar esse pessoal para pregar, vai dar autoridade para eles fazerem um monte de coisa bacana. Mas o ponto aqui é que Jesus chama esses discípulos para estarem com ele. Então, quando ele toma essa decisão, ele não chama qualquer pessoa. Ele chama quem? Quem ele quis. Porque não é legal estar com qualquer pessoa o tempo todo. É para estar com Jesus. Então, se é para estar comigo e eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo para essa tarefa, eu não vou chamar todo mundo, eu vou chamar quem eu quero. Porque Jesus passou 3 anos a fio, dormindo e acordando com esses cabras, meu amigo. Ainda teve um que traiu, o outro que negou, é um problema. Você tem noção disso? Então, o critério de Jesus é pessoal, eu vou chamar quem eu quero. Ah, mas aí você não levou em consideração que ele foi orar, não sei o quê. Beleza, ele fez isso aí tudinho, mas no final o que está escrito aqui é o quê? É os que ele quis. Então, ele escolheu os seus amigos mais próximos, aqueles que iam acompanhá-los na missão e durante aqueles 3 anos de ministério. Então, a gente tem uma outra esfera de relacionamento de Jesus, que é a esfera dos discípulos, pessoas mais próximas, diferente da multidão. Então, Jesus, quando relaciona com os discípulos, ele traz alguns esclarecimentos diferentes, ele traz alguns ensinos exclusivos para esses discípulos, eles experimentam algumas coisas diferentes que a multidão não experimenta, eles têm um desafio de engajamento na missão que a multidão não tem. Então, os discípulos de Jesus, diferente da multidão, eles têm alguns privilégios por conta da proximidade de Jesus. Mas, Felipe, não estava todo mundo junto? Não estava todo mundo no mesmo barco? Estava. Mas existe uma diferença entre o discípulo da multidão. Eu falei isso na série que a gente falou, não sei qual mês, acho que foi em agosto, na série Ser Discípulo, acho que o 2º episódio, a gente falou exatamente sobre isso. Que o que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe, mas responde ao ensino de Jesus. A multidão está lá, recebendo tudo, agradecendo, feliz, porque foi curado, porque o filho foi curado, porque Jesus fez um milagre, foi muito legal. Mas ele não responde em obediência ao que Jesus fala. Então essa é a principal diferença. Discípulo e multidão são tudo parecidos. A diferença está na intenção do discípulo de responder sim
sim, Senhor, o tempo todo para Jesus. Então, a gente vê essa diferença nesses dois níveis aqui de relacionamento de Jesus. Mas ainda, no meio dos discípulos, a gente vê algo ainda mais íntimo, algo ainda mais profundo. E olha só, no momento aqui em que Jesus vai curar a filha de Jairo, que é um chefe da sinagoga, uma pessoa importante na sociedade, e o pessoal já está tirando uma onda porque a menina já tinha morrido. Então não seria mais só uma cura. Agora a menina vai ter que ser ressuscitada, se Jesus quisesse que ela ficasse bem. Então o pessoal fala para Jesus, olha, não precisa mais ir, porque ela já morreu. E aí Jesus diz, não, ela está dormindo. Aí fica uma chacota ali com Jesus. Então, o que ele faz? Ele não deixou ninguém segui-lo, nem o pessoal da multidão, nem o pessoal que estava caçoando, e nem todos os discípulos. Quem ele deixou segui-lo? Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Simples assim. Ele não deixou ninguém seguir. Então esses três aqui, vez ou outra nos evangelhos, eles vão ter experiências ainda mais íntimas e profundas com Jesus. Diferente dos discípulos, de modo geral, e diferente da multidão. Então, você está vendo? Esses três aqui, eles vão ter mais esclarecimentos ainda sobre o ensino de Jesus, vão ter mais ensinos exclusivos, vão ter experiências muito diferentes da multidão e dos outros discípulos, mas também vão ter confrontações específicas. Mas é eles que vão perceber e sentir de perto as fragilidades de Jesus. Se não fossem esses três discípulos, você não saberia que Jesus suou sangue horas antes dele ser detido, condenado e crucificado. Esses três discípulos estavam lá. Ah, mas eles dormiram, não sei o quê, né? Que o pessoal gosta de... Mas eles estavam lá. Eles não conseguiram acompanhar Jesus, não foram bons amigos. Foram não, mas eles estavam lá. Jesus decidiu compartilhar com esses três uma experiência muito íntima, muito profunda. Jesus decidiu desnudar a sua alma para esses três. Então, algo importante para a gente levar para a vida é que nós não podemos, não devemos confundir essas esferas de relacionamentos. Confundir. Tem coisa que eu e você postamos nos nossos stories que não tem nada a ver, pô. Sacou? É coisa que você deve compartilhar com sua esposa, pô. Seu amigo. Alguém próximo. Aí você vai postar onde? Mas foi só no story do WhatsApp. Mas não precisa. É coisa particular, não é coisa pública. E a falta dessa consciência, a falta desse filtro, tem feito pessoas se perderem em meio aos relacionamentos. Ainda mais como surge essa terceira esfera, que é a esfera digital, que confunde tudo. Agora você não tem mais noção quem é o seu amigo, quem é seu seguidor, quem é o seu colega, quem gosta de verdade de você, quem você de verdade gosta. Que às vezes quem você gosta de verdade é fulano que você nunca viu, que casou com aquela famosa. Eu gosto dele, eu vejo todos os stories dele. Então a ideia é fazer com que a gente reflita sobre isso. E refletindo sobre isso, a gente pense, cara, eu preciso aprender a cultivar relacionamentos reais. Cultivar relacionamentos reais. Porque se a gente não cuidar disso, nós vamos ser engolidos por essa cultura que quer sua atenção, que vai fazer com que aquela telinha do seu feed seja irresistível. Você nunca vai zerar aqueles negócios. Nunca.
Não tem? Como é que é o nome daquilo? Que sobe do Instagram? Não sei o nome daquilo. É feed mesmo. Feed. Você nunca vai zerar. Você vai passar, ó. Alguém já zerou o feed? Eu já tentei. Não acaba, amigo. Acaba o sono, acaba a força, acaba o vigor. A bateria, mas não acaba o feed. A paciência, mas não acaba o feed. Então a gente está perdendo tanto tempo com relacionamentos virtuais que a gente perdeu a noção das pessoas ao nosso redor. E com isso, nós nos desconectamos da vida real. E aí, na hora de cultivar a amizade, é muito difícil, porque fulano é chato. Dislike nele. Vou bloquear você, fulano. Não gosto mais de ver teu conteúdo. É uma conversa num restaurante. Eu não quero mais ver teu conteúdo. E sabe como é que a gente faz isso? É simples, tá, gente? Vou ensinar vocês. Você está ali no meio da conversa, ficou desinteressante. Né? Ficou desinteressante. Se você for corajoso, você vai fazer assim, ó. Oi, hã? Se você for corajoso. É assim que a gente bloqueia as pessoas na vida real. Então, isso é muito sério. É muito sério. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que ter uma atitude extremista em relação a isso. Porque esse é o pensamento das pessoas, né? Não estou conseguindo lidar com o negócio, eu vou fazer o quê? Eu vou me abster totalmente, eu vou deixar para lá porque eu não tenho como controlar mesmo. E pronto. Lembra da oração de Jesus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Que isso? A gente precisa aprender a lidar com a vida real. E hoje, na vida real, tem redes sociais. Essa é a vida real. Faz parte da vida real. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é permitido, mas essas coisas não podem nos governar. Mas algo importante a respeito dessa oração é quando Jesus fala exatamente isso aqui. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Isso tem muita coisa dentro desse versículozinho aí, versículo 18 dessa oração. Por que Jesus foi enviado ao mundo? Não foi porque Deus achou a gente bonito. Não é porque Jesus queria ter uma experiência para poder sentir o que você sente. Ele que criou a gente, para com isso. Ele sabe o que a gente sente. Por que ele fez isso? Porque ele foi enviado ao mundo. Se não era para saber como é a vida aqui embaixo, né? Por que ele foi enviado ao mundo? Porque quando Deus nos cria... Felipe, mas eu não acredito nisso. Não tem problema, tu finge que tu acredita e tu escuta até o final que vai dar certo. Está terminando já. Tá? Quando Deus nos cria, Ele nos cria para ter uma conexão com Ele. Lembra que eu falei isso? Uma conexão. E aí nós fomos seduzidos. Quando eu falo fomos, eu me refiro à humanidade como um todo. Então nós fomos seduzidos por uma conversa de um personagem que a gente vê lá no livro do Gênesis, chamado Serpente. Né? Seduzidos com uma conversa de que nós poderíamos ser como Deus. Só que isso é bobagem também, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Então nós já somos como Deus. Mas a serpente faz com que seja algo um pouquinho diferente, um pouquinho a mais. E no final das contas, o que ela está tentando fazer com aquele primeiro casal criado é tipo assim, você consegue viver independente dele. E você não vai morrer se você largar a mão. E sabe o que esse primeiro casal fez? Caiu nessa conversa. Felipe, mas como é que tu prova isso?
Eu provo isso com o nosso comportamento hoje. Nós temos hoje o mesmo comportamento daquele primeiro casal no jardim. Nós somos a prova desse pecado. Nós queremos viver a vida como se nós não precisássemos de Deus. No máximo, alguns de nós querem usar Deus para chegar no lugar onde eles querem chegar. Querem usar Deus no momento de adversidade. Querem usar Deus quando eles acham que precisam e não estão dando conta. Sacou? Queremos viver uma vida e uma espiritualidade autônoma de Deus. Autônoma dos conceitos e preceitos da lei de Deus. Autônomos. Esse é o primeiro pecado e essa foi a primeira tentação. Pasmem. Continua sendo o mesmo pecado sempre. A autonomia de Deus é o que nos separou dele. A autossuficiência foi o que nos separou de Deus. Mas o mesmo capítulo que conta a história de como nós nos desfiguramos e nos desconectamos do nosso Deus Criador, conta também que Deus faz uma promessa de que um dia a obra da bendita serpente ali seria desfeita através de um descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Então Jesus não vem só para sentir o que a gente vive, ou para ter um pouco mais de empatia com a nossa condição nesse mundo, mas Jesus vem para resolver um problema. O problema da gente não estar conectado ao sinal de Deus. Estamos vivendo a deriva e por conta própria. E não adianta, tá, a gente tentar criar meios para aproximar de Deus, porque se isso fosse possível, Jesus nem precisava vir. Então, o nosso bom comportamento, as nossas boas ações, essa coisa toda é muito legal, é muito importante, a gente cria um mundo, um lugar mais legal de viver. Mas não é isso que resolve o nosso problema com Deus. O nosso problema com Deus é que a gente está desconectado e vivendo a deriva. No final das contas, algumas das nossas boas obras e das nossas boas ações são, na verdade, uma forma de convencer a Deus que nós merecemos o perdão dele. Ou seja, autossuficiência. Ou seja, autonomia. Eu estou pagando por essa reconexão com o Senhor Deus. Sacou? Então esse texto tem muita coisa boa para nos ensinar. Versículo pequeno, né? Jesus foi enviado ao mundo para viver a nossa realidade, para resolver o nosso problema com Deus. E ele resolve o nosso problema com Deus na cruz. Recebendo na cruz aquilo que todos nós que rompemos com o nosso Deus Criador, assumindo uma posição de autossuficiência e autonomia, de rebelião, ele recebe o castigo que era nosso, de forma que o que mata Jesus na cruz não é a cruz, porque a cruz era uma sentença de morte e tortura. A pessoa na cruz não passava 3, 4 dias ali. Jesus morre no mesmo dia. É por isso que o cara vai ter que ir lá meter a lança nele, né? Para confirmar que ele já tinha morrido. Ninguém percebeu o que aconteceu de fato, mas na cruz, Deus Pai coloca os pecados da gente que crê em Jesus, nos lombos de Jesus ali. E pela primeira vez em toda a eternidade, Jesus experimenta o sentimento da desconexão com Deus. Por isso que ele cita o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Só que o Salmo 22 termina com triunfo. Porque Jesus sabia o que ia acontecer e por que ele estava ali. É por isso que no final ele diz aquelas últimas palavras. Está pago, está feito, foi consumado e em tuas mãos entrego o meu espírito.
Porque ele sabe o que aquilo vai causar e o que aquilo pode causar. Então, ele expira e morre. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita, como que vomitado pela morte, porque a morte foi criada para aqueles que se rebelaram contra o Deus Criador, e Jesus não se rebelou, mas recebeu os nossos pecados, ou seja, teve um problema cósmico ali, no sistema jurídico de Deus. Porque os nossos pecados morrem com Jesus, mas eles ressuscitam. Mas Jesus ressuscita. E agora, todos aqueles que creem em Jesus, que confiam em Jesus, vivem pelos méritos de Jesus. Por isso ele é o nosso mediador. Entendeu aí a bronca? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então nós somos enviados por Jesus para fazer com que mais pessoas tenham consciência do que Jesus fez por nós e por nossa salvação. Para que todo aquele que nele crê não morra desconectado, mas tenha vida eterna. Então eu encerro esse momento com 3 perguntas para você pensar. A primeira delas é: você tem o hábito de recorrer ao isolamento por não saber como lidar com seus relacionamentos? Essa é a sua tendência? E quando eu falo de isolamento, não é meramente entrar no quarto, mas às vezes é só ligar o seu smartphone e iPhone, né? Porque não pode, a Apple não permite que a gente chame smartphone, né? É iPhone, né? Então você não consegue, né? Você começou ali, o negócio começou a te desagradar, você é assim, você tem essa tendência. E tem uma frase nova, né? Que eu estou ouvindo, eu estou querendo fazer uma série para o ano que vem só disso, que é a série da bateria social. Essa é muito legal. Fulano, o que foi? Eu estou sem bateria social. Minha bateria acabou. Hã? A gente vai falar sobre isso ano que vem, prepare-se. Que as de hoje, desse ano já foi. Já temos tudo certinho já. Essa é a sua tendência, esse é o seu hábito, né? De recorrer ao isolamento por não saber lidar com relacionamentos. Segundo, você tem o hábito de confundir as esferas ali de relacionamentos. Você trata a gente da esfera pública como se fosse seu melhor amigo. Você posta coisa no seu Instagram que deveria ser falada para poucas pessoas. Esse é você? Você confunde, né? Muito bom. Você confunde os níveis de relacionamentos. Esse é você? Então como é que isso te afeta? Como é que isso te afeta? E por fim, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Para equilibrar a sua maneira de relacionar a partir da compreensão das esferas de relacionamentos. Sacou? Esse é o nosso desafio. Porque a gente está acostumado. A gente está treinado a fazer isso. Só que, vou te ser muito sincero, se você não consegue entender o impacto do que Jesus fez por nós, embora você saiba o que precisa fazer, embora você entenda a lógica por trás disso, você não vai ter força para obedecer. Você não vai ter condições de dizer sim para Deus. Sabe por quê? Porque a serpente mentiu. Nós não somos autossuficientes. Você leu tudo isso, concordou, talvez você vai tentar, e vai conseguir por alguns dias, mas depois você embanana tudo de novo. Porque a serpente mentiu. Você não é autossuficiente. A força não está dentro de você. Por
mais que você busque, procure, tenha autoconhecimento, não dá. A força que a gente precisa para fazer a vontade de Deus vem dele. Dele. E ponto final. Mas me falaram. Mentiram. É mais um da serpente que está te contando uma história aí. Fomos criados por Deus e para Deus. E a menos que você creia em Jesus, entregando sua vida completamente a Ele, você não vai conseguir viver esta realidade e nenhuma outra realidade das quais você sonha em viver, das quais Deus quer que você viva, simplesmente porque você não é autossuficiente. Você não vai conseguir. Você não é o bambambam. Então, por causa disso, pela consciência que temos que sem Jesus é impossível, eu quero te convidar a falar diretamente com Ele. E te convido a, inclusive, ficar de pé, para mudar a posição mesmo. Não tem nenhuma mística em ficar de pé, tá, gente? Mas é só para dizer pro pessoal que está me mandando mensagem aqui pelo telão que está acabando. Tá? Já levantaram a mão ali, mas não é pela presença, essas coisas, é porque está acabando, né? O ponto é esse. Não é uma decisão emocional. É consciente. Você tem que pensar sobre isso. Jesus, quando falou sobre seguirem a Ele, Ele falou: qual é a pessoa que vai construir uma torre e não se assenta primeiro e racionaliza sobre isso? Porque é uma decisão muito séria. Tem que ser pensado. E você não faz isso vindo aqui à frente. Você faz isso indo a Ele. E talvez você não tenha percebido, mas Ele já estava aqui, como estava em sua casa, como estava no caminho, como está. Ele está. Então você tem liberdade. Pelos méritos de Jesus Cristo e por aquilo que Ele fez na cruz, você tem liberdade de aproximar-se de Deus. E talvez você vai ter que ajustar algumas coisas. E talvez você vai ter que rever algumas coisas. Mas você não vai mentir para Deus. Não tenta fazer essas promessas bobas que você não vai conseguir cumprir. Expresse a sua insuficiência, sua falta de força. Deus, obrigado, Senhor. Porque embora os nossos pecados sejam muitos, e a nossa rebelião nos afastou intensamente do Senhor, e embora nós saibamos que a Tua lei é perfeita, que o que o Senhor quer de nós é para o nosso bem, nem isso nós conseguimos fazer. Sem a Tua intervenção, sem a Tua direção, sem a Tua presença, sem o Teu cuidado nas nossas vidas, nós não conseguimos. Então não queremos te prometer nada, Senhor, mas pedir Tua ajuda. Muitos dos Teus estão aqui ou nos acompanhando de forma online, estão e se compreendem como distantes. E talvez já frequentam uma igreja ou coisa do tipo, mas estão distantes do Senhor. Então, por causa disso, por causa do que o Senhor fez, ouça as nossas orações e nos dá aquilo que nós precisamos, que é o Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.